Olá, protagonista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Protagonize-se, o podcast dos protagonistas. Já vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você já abriu as redes sociais e sentiu que todo mundo estava caminhando, menos você? Isso é mais comum do que parece, principalmente no empreendedorismo. Acredito que isso tenha adoecido muita gente e por isso eu escolhi esse tema para a gente falar um pouquinho sobre hoje. Nós vamos conversar um pouquinho sobre comparação e como ela pode estar afetando a sua autoestima, a sua mentalidade e até as suas decisões, mesmo sem você perceber. Gente, é normal do ser humano, a gente começa a se comparar, a gente está se comparando o tempo todo. Por mais que essa informação chegue a você, para você não se comparar, não meça o seu sucesso pela régua do outro, mas é natural do ser humano. A gente começa a se comparar sempre. E por isso eu escolhi esse tema. Eu já passei por isso também. Teve uma época em que eu me comparava muito, principalmente com as minhas amigas mentoras, que às vezes apareciam apostando a tela do computador cheia, né, de pessoas ali assistindo uma aula, e eu começando a minha jornada, tinha 2, 3 pessoas na sala, eles contando comigo. Então, assim, na época, não era engraçado, na época eu ficava muito frustrada e me comparava mesmo, aí ficava ali observando o que estava acontecendo. Então, isso me trouxe um aprendizado muito grande, me ajuda muito hoje em dia a trabalhar isso na mente de vocês, como vocês evitarem, né, cair nessa armadilha, porque a comparação realmente é uma armadilha. Inclusive, lá no meu Instagram, eu fiz uma série durante a semana. Toda semana eu escolho um tema e eu passo a semana inteira falando dele, né? Um Reels para cada dia da semana. E eu tenho uma série incrível lá sobre comparação, e é exatamente isso, é uma armadilha. O mais perigoso é que, às vezes, ela acontece de forma silenciosa, como eu falei, às vezes a pessoa nem percebe. O que acontece? Você entra nas redes sociais rapidinho, só para dar uma espiadinha, e aí, do nada, você vê uma pessoa postando uma compra, postando uma conquista, postando uma viagem. Parece que aquela pessoa está feliz o tempo todo, já percebeu? Então, você começa a se comparar com essa pessoa e isso começa a mexer com você emocionalmente. Você começa a se sentir ficando para trás, sabe? Atrasada. Parece que a sua vida não anda, só a do outro. E você começa a pensar: será que eu não deveria estar fazendo mais? Ou será que eu não já devia estar mais à frente, né? Em níveis acima? Enfim, você começa a se questionar realmente. Eu vejo muita gente vivendo exatamente assim. Inclusive, muitas empreendedoras me procuram e estão exatamente desse jeito. Sabe o que acontece? Elas começam a se comparar tanto que elas esquecem de fazer o próprio trabalho. Porque o que acontece? Como eu falei, você entra para dar uma espiadinha rapidinho. Daqui a pouco, se foram 10 minutos, 20 minutos, 1 hora e 2 horas, e aí você só ali, observando a vida dos outros e o seu trabalho parado. É assim que acontece. Eu vejo muita empreendedora se queixando disso. E, como eu falei, eu também já passei por isso, né? Eu acredito que uma das coisas mais perigosas da comparação é aquela que vai roubando a capacidade da pessoa enxergar a própria caminhada. Como eu falei, você começa a olhar demais para os outros e esquece do seu próprio processo, de viver a sua própria caminhada. A pessoa começa a usar a vida do outro como uma régua para medir a própria vida. E só existe uma coisa muito importante aqui: a gente quase sempre compara o nosso bastidor com o palco do outro. E por isso, essa conta não fecha. Não fecha, não vai fechar. É uma conta muito injusta. Porque você não sabe o que aquela pessoa passou, o que aquela pessoa enfrentou para chegar naquele nível. Você não sabe quanto tempo ela levou para estar ali, as dores que ela sentiu, os fracassos que ela já passou. Gente, porque acredite, todo empreendedor de sucesso já teve algum momento de fracasso, entendeu? A gente aprende assim, entre acertos e erros, tá bom? Então, nem a realidade por trás daquilo tudo você não conhece, mas você começa a comparar o seu bastidor com o palco do outro. Então, quando a gente fala de mentalidade, isso até faz sentido. Por quê? Porque o seu cérebro, naturalmente, ele faz essa comparação, né? Isso faz parte do comportamento humano. E todo mundo que empreende já passou ou vai passar por isso.
Isso é muito mais comum do que você imagina. O problema de verdade, ele começa quando essa comparação, ela deixa de ser uma fonte de inspiração e passa a ser um momento de desvalorização, porque você começa a duvidar do seu próprio potencial. Como eu falo aí, você esquece de viver o seu próprio processo e acaba vivendo o processo do outro, na verdade. Né? Você começa a usar aquilo para se comparar, enquanto você deveria estar usando para se inspirar, para isso ser uma fonte de motivação, de inspiração. Me conta aqui nos comentários se você já se viu em algum momento vivendo isso. Me conta aí, porque eu já vivi, eu já passei. Claro, gente, que isso me ensinou várias coisas, entre elas, me possibilitou reprogramar minha mente, trabalhar o que eu trabalho hoje com vocês, trabalhar isso primeiro em mim. Mas eu já passei por isso, sim, com toda certeza. Quantas vezes você já diminuiu as suas vitórias, a sua trajetória, só porque você olhou demais para a trajetória do outro? Que é o que eu falei, você começa a desvalorizar suas conquistas, você começa a duvidar do seu próprio potencial. Gente, isso é muito forte. Lembra aquela frase? Se você não acreditar em si, quem vai acreditar? Olha só como é forte. Então você começa a ter alguns pensamentos negativos, como, nossa, eu estou atrasada, nossa, eu estou ficando para trás, todo mundo consegue, menos eu já devia estar níveis à frente, eu não estou fazendo o suficiente, enfim. Percebeu que é tudo pensamento negativo? E quanto mais a pessoa repete isso, mais o cérebro fortalece esse padrão emocional. Na neurociência, a repetição ela fortalece conexões neurais. Então, quanto mais você alimenta essa comparação, esse pensamento de escassez, de insuficiência, mais natural isso vai ficando para sua mente. Isso aí vai parecendo algo comum para sua mente, entendeu? Por isso vira um padrão realmente. Eu falo isso porque eu já passei por isso, como eu falei, em alguns momentos, e eu tive que ressignificar a minha mente, principalmente no empreendedorismo. Porque quando a gente começa a olhar demais para os outros, o que os outros estão fazendo, a gente perde a conexão com o próprio processo. Não adianta você falar assim, mas eu tenho controle. Não tem, não tem, porque quando o outro já está muito à frente, a tendência é essa mesmo, é você se comparar e principalmente você se frustrar. Eu sempre falo isso, o que nos motiva, gente, a seguir em frente todos os dias é resultado. Você tem um resultado, por menor que seja, isso vai te estimular a caminhar, às vezes se esforçar mais, enfim. Isso serve para medir o seu progresso. Agora, se você não tem resultado algum para comemorar, fica muito difícil. Aí é só frustração. Então, eu quero te perguntar: você sente que hoje você está vivendo o seu processo ou você está somente tentando acompanhar a velocidade das redes sociais? Porque a gente sabe que as redes sociais gira rápido, gira rápido. Então, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa é um ser único, cada pessoa tem o seu tempo, a sua estrutura emocional, cada pessoa tem a sua realidade. Uma é diferente da outra. Tá? Comparação constante nunca vai te trazer paz. Ela vai te trazer sempre ansiedade, como eu falei, você vai sempre sentir que não está caminhando, que o outro está melhor do que você, vai querer sempre fazer mais. E isso não traz leveza, gente. Isso não traz leveza. Hoje em dia, eu implementei 80-20 na minha vida. Então, eu faço um trabalho que eu chamo de trabalho inteligente, porque o seu foco está realmente onde ele precisa estar. Então, as coisas fluem de uma forma mais leve, entendeu? Então, eu acho que no empreendedorismo, essa questão da comparação fica ainda mais perigoso. Por quê? Porque hoje parece que todo mundo está crescendo muito rápido. Como eu falei, tipo, gira tudo muito rápido. Então, todo mundo está faturando, todo mundo está produzindo sem parar. Essa é a impressão que a gente tem. Né? Mas, pasme, a maioria das empreendedoras, e agora eu falo de pequenos empreendedores, tá? Está nas redes sociais totalmente perdida, postando todos os dias e sem resultados. E por isso você vê muita gente também parando, muito perfil sendo desativado. Porque se a pessoa não tem resultado, ela não se motiva a continuar. Né? E é aquilo, tem pessoas que na primeira dificuldade já desistem.
Então, se a pessoa não toma cuidado, ela começa a achar que está fracassando só porque o processo dela é diferente. É como eu falei, o resultado, por menor que seja, ele precisa ser reconhecido, porque o resultado vai te motivar, o resultado ele vai te impulsionar, vai ser o seu combustível, entendeu? Ele acontece na constância. Gente, eu vou falar para vocês que a coisa mais difícil que tem é você ser disciplinado a ponto de manter a constância, principalmente nas redes sociais. É difícil, mas é possível. Eu tive que fazer várias vezes o exercício. Começava uma coisa, ia bem uma semana, duas, e depois parava. Principalmente o pequeno empreendedor. É muito difícil, mas é possível, viu? É possível. Então, a constância, ela é transformadora nessa hora, né? Na construção silenciosa que ninguém vê. Por quê? Só você sabe o sacrifício que você faz para ser constante ali nas redes sociais. Inclusive, esse é um dos motivos porque muita gente está fazendo muito e não tem resultado. Porque a pessoa vê um famoso lá postando todos os dias, o tempo todo. Então, ela também quer estar presente o tempo todo nas redes sociais. Só que ela esquece que essa pessoa tem uma equipe gigante por trás e que ela tem um estúdio que é só dela, para ela gravar a hora que quiser. E que ela só faz aquilo, enfim. Ela esquece da história do bastidor, não é isso? Então, ela quer ser constante nas redes sociais, quer estar ali o tempo todo, e o que é que acontece? Ela não sabe como fazer. Então, todos os dias ela quer gravar muito, quer estar ali, só que ela precisa fazer várias outras coisas, e aí é a correria, é a chamada correria, apagar incêndio. E ninguém dá conta. Chega uma hora que o corpo cobra, a mente cobra, e aí, às vezes, você precisa realmente parar. Eu acredito que muitas pessoas desistem cedo demais, mas por conta desses fatores. Agora, me responde sinceramente: você sente que as redes sociais aumentaram essa sensação de insuficiência nas pessoas? Porque eu não só sinto, como eu já constatei com várias empreendedoras. Várias, tá? Então, não é uma nem duas, várias. Então, assim, uma coisa eu mudei na minha mentalidade, que é entender que a admiração é saudável, a comparação não é. Então, eu passei a usar essa questão de olhar o que o outro está fazendo para me inspirar. E outra, com moderação, nada de perder o meu tempo olhando a vitória do outro. Né? Mas é claro que eu tenho aquele momento livre, eu vou dar uma olhadinha nas redes sociais, mas é algo saudável, nada que tire o meu foco. Gente, foco, disciplina, constância, sabedoria para lidar com as redes sociais, é isso que vai te dar resultado. E claro, você pode usar o palco do outro para te inspirar. Isso vai te motivar, mas nunca para se comparar, porque a conta não vai fechar, com toda certeza, tá? A sua trajetória ela não precisa ser igual a de ninguém. Como eu falei, você é um ser único, então a sua história é única, a sua trajetória é única. E talvez o problema não seja o fato de você ainda não ter chegado onde gostaria. O problema, com certeza, é isso, é esquecer da sua própria jornada e começar a valorizar demais a jornada do outro. Esquecer que você já percorreu um caminho, você já evoluiu. Né? Quando você começou, você não tinha esse conhecimento, você não tinha essa desenvoltura, às vezes começou com medo, enfim. Cada um enfrenta os seus problemas, mas todo começo é difícil. Então, você não pode esquecer que você veio numa crescente. Precisa prestar atenção nisso. Então, eu quero terminar esse vídeo deixando uma última reflexão aqui. Quanto tempo da sua vida você ainda vai perder tentando acompanhar a trajetória dos outros, ao invés de construir a sua? Pensa nisso. E claro, né, comparação excessiva, ela não acelera o crescimento. Ela vai roubar a sua autoestima, ela vai adoecer a sua mente e vai tirar a sua clareza. Então, talvez hoje você não precise olhar mais para o lado. Talvez hoje você precise valorizar mais a sua caminhada. Assim como eu fiz, passei a valorizar cada pequeno resultado, cada pequena vitória, e isso foi transformando a minha forma de ver as coisas, e principalmente, eu fui valorizando mais tudo que eu fazia. Ao invés do meu foco estar na tela cheia de pessoas que as minhas amigas postavam, o meu foco passou a ser as duas, três pessoas que acreditavam em mim, confiavam em mim e contratavam a minha mentoria e estavam ali comigo no tempo presente, sabe? Isso mudou a minha mentalidade. Eu espero que tudo que eu falei aqui hoje também ajude você
a reprogramar a sua mente. Principalmente, parar de comparar o seu bastidor com o palco do outro. E se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu like e me conte aí nos comentários, tá bom? Aproveita, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve. E aproveita também, ative o sininho, por quê? Toda vez que tiver vídeo novo aqui, você vai ser VIP, você vai ser avisado antes de todo mundo. Olha só que legal. Outra coisa, me ajude a levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possíveis. Então, compartilha com pelo menos uma pessoa que você acredite que precisa desse conteúdo para parar de se comparar, para reprogramar a mente, enfim, tá bom? Me ajude a levar essa mensagem o mais longe possível. E, claro, conte comigo para ajudar na sua evolução, tá bom? Então, nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.